Química Saloca. Na sala de hoje, uma revisão para a última prova do terceirão do Aeroveríssimo do ano de 2025. A prova, então, vai ser constituída basicamente de isomerias, então, também identificação de funções e classificação de cadeias carbônicas, certo? Vamos começar, então, a revisão na parte de isomerias. Na parte de isomeria plana, então, nós vamos trabalhar na prova com a isomeria de função, onde eu tenho sempre a mesma fórmula. Para ser isomeria plana, tem que ter a mesma fórmula molecular, tá? E aí a gente vai verificar o que diferencia uma substância química da outra. No caso do primeiro exemplo, tem um éter e um álcool, tá? Ele caracterizando assim uma isomeria plana, tá? De função. Nesse caso aqui, tem a mesma fórmula molecular, mas um é acetona e outro é aldeído. E no último exemplo, eu tenho um ácido carboxílico e um éster, certo? Mesma fórmula e se diferenciam pela função química, tá? Isomeria plana de posição, tá? Então, a gente tem a mesma fórmula molecular, mas vai alterar as posições. Quais posições? Posição da insaturação, posição de grupos funcionais e posição de radicais. Posição de heteroátomo constitui metameria ou compensação, certo? Que não é um caso, então, de isomeria de posição, tá bem? E por último, então, a tautomeria, onde eu tenho um caso especial, tá? De enol e aldeído ou enol e cetona. O que é enol? Lembrem, enol. O en da ligação dupla e essa dupla está no carbono exato aonde tem a hidroxila, certo? Eles estão em equilíbrio dinâmico, tá? Um se transformando no outro, tudo bem? Bom, agora, pessoal, só as três serão cobradas na nossa prova, tá? A isomeria geométrica, então, pessoal, ela, então, ocorre quando a gente tiver insaturações, né, ou ligações cíclicas. Por que insaturação ou cíclica? É quando o carbono tem ligação rígida, ele não pode variar a sua posição. Quando os hidrogênios estão do mesmo lado, chamamos de isomeria cis. Quando os hidrogênios estiverem lados opostos, então, isomeria trans, tá? No caso da cíclica, no 1,2 de cloropropano, quando os hidrogênios ficam do mesmo lado, eu chamo de cis, e quando estiverem lados opostos, então, trans. E para encerrar, a isomeria espacial ótica, ela ocorre, então, pessoal, quando tiver o que chamamos de carbono quiral. O carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes, que no papel tu não vai saber quem é quem, tu só vai saber se tu passar por uma luz polarizada, certo? Então, o número de carbonos quirais, pessoal, tá? Tu vai analisar aquele que tiver 4 ligantes diferentes. Como é que a gente calcula as possibilidades? Através da fórmula 2 na N. O que é 2 na N? 2 elevado ao teu número de carbonos quirais. Se tiver um carbono quiral, tu tem as duas possibilidades. Uma destrógena, outra levógena, né? Se tu tiver 2 carbonos quirais, então vai ser 2 na 2, terás o total de 4 possibilidades, né? 2 estrógenas e 2 levógenas. Então, quando for estrógeno e levógena, chamamos então de enantiômeros, né? Ou par de antípodas. Pessoal, atenção então para a gente encerrar. Revisem, né? A parte de classificação das cadeias, cadeia aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea, heterogênea, tá? Também a identificação das funções orgânicas e as suas nomenclaturas, tá? Então a gente tem que saber as nomenclaturas para poder realizar os exercícios de isomeria. A professora te deseja excelentes estudos e uma série de provas. Beijo e até a próxima!